Bom dia, professor. Então, dando continuidade aqui ao nosso conteúdo de direito administrativo, vamos aqui revisar um pouquinho do que eu disse sobre o Poder Judiciário, tá? Falei para vocês que nós temos os três poderes e que, por exemplo, nos municípios nós não temos Poder Judiciário, tá? Existe Poder Judiciário da União e dos estados atuando, né, com sedes nos municípios, mas nós não temos um poder do município, Poder Judiciário de origem do próprio município. Então, aqui eu dividi para vocês a justiça entre federal e estadual. A justiça estadual é essa aqui onde tem JD e TJ, que são os juízes de direito e os tribunais de justiça, tá? O restante é tudo justiça federal, ok? A justiça militar, a eleitoral, a trabalhista, e, enfim, a própria justiça federal aqui, são os juízes federais, os TRFs, bem como todos os tribunais superiores, fazem parte da Justiça Federal. Quem faz o concurso para esses outros órgãos é um concurso público federal, tá? Então, falei que a competência ela é delimitada em razão da matéria, então nós temos aqui a Justiça Militar, que vai julgar os conflitos de crimes militares, os membros apenas das Forças Armadas. Se um membro da Força Armada cometeu um crime, um crime não, ou então tiver um problema de uma colisão de um veículo, ele está lá, não está fardado, ou é até fardado, né, comete uma colisão. Digamos que eu bato um carro daquele do Exército, bate no meu. Você vai resolver isso na Justiça Militar? Não, isso é Justiça Federal, que é um patrimônio da União, tá? Então, assim, é só crime militar. Nós temos um Código Penal militar para isso, tá certo? Se for um crime comum, praticado pelo militar, ele, sei lá, tá em casa, o militar e, enfim, discute com a esposa e dá um tapa na esposa. Comete um crime aí de lesão corporal, seja lá o quê. Não sou especialista em direito penal para dizer aqueles crimes lá da Lei Maria da Penha, etc. Não sei decorar os tipos penais. Mas ele comete um crime, ele vai responder na justiça comum, tá bom? Isso não é um crime militar. Temos aqui do lado a justiça eleitoral, já abordei para vocês. Começa lá na primeira instância. Só um detalhe aqui que eu não comentei é que não existe juiz cargo, né, de juiz eleitoral de primeira instância. Tá? Assim, como é que funciona essa questão do juiz eleitoral de primeira instância? Ele é um juiz aqui estadual, tá? É um juiz aqui de direito que vai receber durante 2 anos uma gratificação para atuar na área eleitoral. Então, por exemplo, o município de Fortaleza, a gente pega aqui, sei lá, 30, 20 juízes estaduais que vão responder pela área eleitoral. Então, qualquer questão que venha a ser tratada aqui numa campanha para vereador, para deputado, para governador dentro do município de Fortaleza, vão ser esses juízes estaduais que vão responder por essas questões criminais. Geralmente nos interiores é o próprio juiz da comarca. Agora tem comarcas que tem mais de um juiz, aí vai depender da questão de organização judiciária, tá bom? Então, na primeira instância, juiz eleitoral é um juiz estadual que vai responder pela questão eleitoral. Mas aí temos o TRE em todos os estados, né? Geralmente nas capitais, logicamente, Tribunal Superior Eleitoral e, acima de todos os tribunais superiores, o Supremo. Justiça do Trabalho, comentei, Justiça Federal, as causas em gerais contra a União. Então, se você quer discutir uma questão tributária, se você tem uma ação de indenização praticada por qualquer, em razão de um dano praticado por qualquer órgão público federal, qualquer autarquia federal, etc., isso vai ser discutido na Justiça Federal, tá? Alguns crimes, eu abordei para vocês, contra o sistema financeiro nacional, crimes contra o patrimônio da União, etc., também são na Justiça Federal. E o que sobra, que eu falei para vocês que é muita coisa que vai sobrar, né? Boa parte civil de indenização, contrato, etc., vara civil da Justiça Comum, vai lá para a Justiça Estadual. Aí pega família, sucessão, os crimes como um todo,
tá? As varas criminais, júri, né? Crime de trânsito, infância e juventude, fazenda pública, registro público, recuperação judicial de empresas, dentre outras. Às vezes, vai ter um estado que tem uma vara especializada. Por exemplo, pode ser que tenha no estado de São Paulo a vara especializada de conflitos empresariais. Isso tem em São Paulo, tá bom? Porque tem muita pessoa jurídica, então tem uma vara lá que é só de SA, Sociedade Anônima. Discute só processo SA. Aqui no Ceará nós não temos ainda. Essas questões societárias vão lá para a vara civil comum, tá bom? Então, às vezes, a depender do estado, eles criam algumas varas especializadas, tá? Então, meus amigos, eu estava falando para vocês que, em geral, a ação é proposta na primeira instância, né? Essas decisões de primeira instância são proferidas para o juiz individualmente, são chamadas decisões monocráticas. Em razão do duplo grau de jurisdição, você vai poder recorrer para a segunda instância. Tem aqui o TJ, TRF, TRT, TRE. Tá? Então, aí são chamados desembargadores. Tá? Professor, o que é que faz para ser desembargador? Existe tanto a antiguidade como o merecimento, então juízes mais antigos vão ser promovidos a desembargador, tem um merecimento, juízes que aí depende do estado, né, depende do regimento interno do tribunal, mas em regra, os juízes que figuram 2 ou 3 vezes na ordem de merecimento, eles podem, havendo a vaga, quando se aposenta o desembargador, enfim, um antigo, né, se aposenta, aí entra lá um juiz também por merecimento. E existe também a regra do quinto constitucional, no qual 20%, né, dos membros desses tribunais, eles vão ser compostos de advogados e membros do Ministério Público. E aí os advogados fazem uma eleição para que seja indicado pelo governador e o Tribunal de Justiça vai, enfim. Na verdade, é feita a eleição para a OAB, o Tribunal de Justiça faz uma lista tríplice e essa lista tríplice é encaminhada para o governador, tá? No caso do Tribunal de Justiça. Se for TRF, TRT, TRE, aí vai para o presidente da República, tá? Já que são órgãos federais. Ok, professor, quando é que uma decisão vai do TJ, TRF, TRT, TRE para esses tribunais superiores aí? Esses tribunais superiores, STJ, TST, TSE, SM, são guardiões das leis federais, tá? Os desembargadores têm cargo vitalício? Sim, tá bom? Então, até se aposentar, ou se ele, enfim, até se aposentar, ok? Ou morrer, pedir, enfim, pedir exoneração, ser cassado, coisas desse tipo. Né? É vitalício, sim. O juiz também é vitalício, né? Tá lá na Constituição Federal. Vitaliciedade é uma das características do cargo da magistratura, ok? Nós temos aí, pessoal, como é que um processo vai sair do TJ, TRF, TRT, TRE para esses tribunais superiores? Eu falei para vocês que esses tribunais, por nada, Luan, são guardiões das leis federais. Então, por exemplo, qualquer questão que envolva lei federal de matéria militar, de crime militar, por exemplo, a decisão lá da junta militar violou o Código Penal Militar, aí vai caber um recurso para o STM. A decisão do TRE violou uma lei eleitoral, a lei dos partidos políticos, a lei das eleições, o Código Eleitoral, etc., aí vai caber recurso para o TSE. Uma decisão da Justiça do Trabalho, TRT, se ela violar a CLT, professor, como é que um desembargador viola a CLT? Bem, não é assim violar a CLT, né? É uma interpretação da CLT, tá bom? Por exemplo, nós tivemos agora, com a questão da Covid, trabalhador sendo demitido, tá? Por justa causa, porque não quis se vacinar. Então, o TRT decidiu, ó, isso é uma conduta inapropriada da empresa, segundo a CLT no artigo 482, a conduta inapropriada em seja justa causa, determina a justa causa. Então, a interpretação que o TRT fez da justa causa é uma interpretação que pode ensejar outra no TST. Então, ele violou, em regra,
a norma do 482 da CLT que fala de conduta inapropriada. Ele acha que a conduta inapropriada, nem sei se esse é o termo, não sou especialista em direito do trabalho, mas digamos, ele falou que a conduta inapropriada pode ensejar a decisão pelo fato de você não se vacinar, tá? Então, assim, o TST, por outro lado, nessa questão, só para dar a resposta a vocês, ele considerou que não, que o trabalhador não pode ser demitido se ele se negar a se vacinar. Então, olha como essa questão de interpretação, não é porque os tribunais de segunda instância não sabem interpretar, tá? É porque pode haver uma interpretação diferente nos tribunais superiores, tá? E aí, a decisão dos tribunais superiores, ela vai uniformizar o assunto. Se o TST uniformiza o assunto, aí os tribunais de segunda instância e os juízes de primeiro grau já vão começar a julgar do mesmo modo, ok? Pois não, Railson? Foi você que levantou a mão? Sim. Professor, uma dúvidazinha, acho que o senhor vai falar, sim ou não, né? Acho que... Enfim, sobre o Tribunal de Contas, tanto da União quanto dos estados e tal, em que hierarquia, se ela pode se dizer assim, eles se encontram. Vou já falar. Quando for comentar o Poder Legislativo, eu trato o Tribunal de Contas. Só posso lhe adiantar que não é um órgão do Poder Judiciário, tá? O Tribunal de Contas não é órgão do Judiciário, mas eu vou já falar dele. Então, vocês estão vendo que essas questões federais vão chegar nesses órgãos aí superiores. O STJ, pessoal, o STJ vai julgar muita coisa, né? Porque tudo que envolve direito do consumidor, direito de família, direito civil, direito penal, olha o tanto de matéria que pode chegar ao STJ, né? Vindo aí do TRF para o TJ, tá bom? E o Supremo, professor, onde é que o Supremo cai? Bem, o Supremo, a priori, é o guardião da Constituição. Então, as decisões desses tribunais de segunda instância ou de terceira instância que viola a Constituição, vai caber o recurso para o Supremo. Então, se a decisão do TRT, trabalhista, viola apenas a Constituição, ela nem vai para o TST, ela vai direto para o STF, tá bom? Se o recurso abordar uma questão de interpretação da legislação federal e constitucional, aí ele vem entrar com dois recursos, um para o TST e um para o STF. Primeiro julga o recurso no TST e depois, se for o caso, vai para o STF. Tá bom? Alguém quer perguntar aí? Levantou a mão. Eu. Eu tinha levantado, mas eu acho que já deu pra perceber. É tipo assim, como que faz para um caso meu, sei lá, eu faço alguma coisa pro meu caso ir pro STF? Isso é possível? É um cidadão Sim, comum. depende, né? Não é tão fácil assim um recurso chegar no STF. Tem que ter, por exemplo, a Constituição coloca, a matéria tem que trazer uma repercussão geral. Tem que ser um caso que traga repercussão geral para a sociedade. Se o caso seja paradigma para outras pessoas. Então, assim, aí vai depender da discricionariedade dos ministros, tá bom? Por exemplo, o Luan cria, sei lá, papagaio, papagaio não, né? Que é proibido. Cria, sei lá, gato na casa dele, cachorro na casa dele, no condomínio, tá? E aí o condomínio proíbe na convenção, tá certo? A criação de animais, seja silvestre, seja animal doméstico, etc. Tá? Então ele entra com ação na Justiça Comum, no Tribunal de Justiça, aqui na Justiça, do Juiz de Direito, uma ação contra o condomínio para que ele possa ter o animal doméstico dele. Foi feita uma alteração na convenção de condomínio e foi proibido, ele não quis tirar o cachorro, entrou com processo. Ao juiz do liminar, dizendo que isso é uma consequência do direito de propriedade dele, tá? Se ele tem o direito de propriedade, se o apartamento é dele, ele pode ter lá o animal. O que pode ser feito, a priori, seria até uma restrição, né, da, da- do animal em áreas comuns, em elevadores sociais, mas assim, proibir que você tenha na sua casa um animal doméstico, a priori viola o direito de propriedade. O direito de propriedade está previsto no artigo 5º da Constituição. Então, isso pode ir para a primeira instância, pode ir para o TJ, e do TJ pode ir até o Supremo. Até porque isso é uma questão que envolve, né, várias pessoas. Várias pessoas têm
animais domésticos em suas casas, em condomínios, e isso é uma ação que pode dar uma repercussão geral para diversas outras pessoas. Nós temos centenas ou milhares de processos discutindo isso no Brasil. Então, para unificar a questão, isso pode chegar ao Supremo Tribunal Federal. Ok? Irane. Professor, isso no caso, se eu morar numa casa alugada, eu não tenho o meu direito, né, que o senhor falou, isso de propriedade, por ter animal. Bem, aí é uma questão comercial, isso mesmo, tá? Se o locador determinar isso, tá? No contrato, você já sabe que está alugando a casa nessas condições, Ah, tá? O entendi. que ele não pode é modificar o contrato unilateralmente. Você contratou, não tinha nenhuma norma nesse sentido, aí ele vem e proíbe depois. Uhum. Se isso não estava acertado no contrato, ele não pode arbitrariamente impor essa condição, tá Entendi. bom? Obrigada. Nada. Então, pessoal, vocês estão vendo que não é tão simples uma questão chegar ao Supremo Tribunal Federal, tá? Detalhe que eu não comuniquei aqui: existem ações que vão começar já em instâncias superiores, tá? Eu não falei para vocês que, em geral, uma ação começa na primeira instância, mas existem algumas decisões que elas começam já na primeira, já na segunda, na terceira ou até no Supremo. Por exemplo, um crime comum praticado por um crime praticado por um deputado federal vai ser julgado no Supremo Tribunal Federal. Um crime praticado pelo governador vai ser julgado no STJ, tá? Um crime praticado por um juiz federal, TRF, e por aí vai, tá bom? Um crime no exercício da função. Então, a depender da autoridade, digamos assim, existem essas regras de competência especial, tá? Pode ser bom, pode ser ruim, né? Você começar um processo lá no Supremo, não vai ter muito o que recorrer, recorre ao próprio Supremo, né? Já Professor, um processo começa aqui na primeira instância, pode recorrer a TRF, se for federal, STJ, STF. Alguém quer perguntar? no caso, assim, se um ministro do STF cometer algum crime, sei lá, vamos imaginar que contra a Constituição, né, que, sei lá, sem ser um crime comum, que aí se fosse crime comum, né, enfim, vai Vai ter alguma responder no diferença? Supremo, vai para o Responde Supremo. tudo no Supremo, É. todos. Ah, entendi. Foi um crime de responsabilidade, aí o Senado que julga, né? Ok? Professor, os ministros do Supremo estão cometendo crime de responsabilidade? Na sua opinião? Na minha opinião, não, né? Não acho que o que eles têm feito é uma interpretação da Constituição, tá certo? Aquilo pode ser objeto de recurso. Há uma discussão bem grande, né? Ah, o ministro tal, aquele inquérito da fake news, isso pode ser objeto de recurso. O plenário vai analisar, tá certo? Isso não é objeto de ser crime de responsabilidade, no meu entender, tá bom? Há um certo exagero, né? Tá? Agora, é claro que há equívocos dos ministros do Supremo, vários equívocos. Na história sempre teve equívoco, né? E aí, enfim, democracia é assim mesmo. As pessoas falham e há muito interesse político por fora. Então, entenderam? Outro detalhe, os membros aqui dos tribunais superiores, eles são chamados de ministros, tá? Tem ministro da STJ, ministro do TST, ministro do TSE, ministro do STM, ministro do STF, tá bom? Todos nomeados pelo presidente da República. Além disso, meus amigos, a gente tem os tribunais, os juizados especiais. Tá? Os juizados especiais, deixa eu ver se eu coloquei aqui. Não. Mas, enfim, os juizados especiais, nós temos juizados especiais dos estados e juizados especiais federais. Os juizados especiais dos estados é como se fossem varas. Aqui tem um juiz de direito, lá embaixo, né? É como se fosse uma vara que fica lá um juiz em cada juizado e ele vai julgar questões que envolvam são causas cíveis de até 40 salários mínimos e causas criminais que a pena é até 2 anos. Tá? Existe também o juizado especial da Fazenda Pública, que é algo recente, né? Algumas questões eu acho que vai até 60 salários mínimos, causas que envolvam
o estado e o município, tá? Então, por exemplo, sei lá, o carro da polícia militar bateu no carro do Laísson. E aí o problema foi que quebrou a tampa traseira, a lanterna, o conserto foi só R$ 5.000. O processo pode ser tramitado na vara de juizado especial da Fazenda Pública. Não precisa ser na vara da Fazenda Pública, tá? E essas questões que vão até 20 salários mínimos, sequer é necessário um advogado. Então, se a Brenda comprou um telefone celular e ele deu problema, e a loja não quis, a concessionária não resolveu o problema em 30 dias, aqui é direito do consumidor, né? Ela pode chegar no juizado especial mais próximo da casa dela, que é o domicílio do consumidor, né? Nós, enfim, devemos ter em Fortaleza, uns 30 juizados especiais, né? E nós temos em Fortaleza mais de 100 bairros, né? Então não é um por bairro. Então você procura o juizado especial mais próximo do seu bairro, por exemplo, em Fortaleza você entra no site do Tribunal de Justiça e coloca então no Google e coloca pesquisa juizado especial. Você vai colocar o seu endereço e ele vai dizer qual juizado especial é o mais próximo da sua casa. Então a Brenda chega com a nota fiscal, o telefone, com o comprovante que deixou o telefone na assistência técnica e que enfim, passou mais de 30 dias, não recebeu retorno, RG, CPF, comprovante de endereço, vai narrar lá para o servidor, comprei no dia tal um telefone pelo preço de R$ 13.000, Brenda é estourado, como o povo falou, iPhone 10, né, 13, lá sei qual é o nome desse troço. E aí, com um mês, o telefone deu problema e não conseguiram resolver em 30 dias. Quero meu dinheiro de volta, quero um telefone novo, enfim. Temos as opções lá no Código de Defesa do Consumidor, tá? Então, como o valor foi menos de 20 salários mínimos, vai ser ajuizada a ação, vai ter a conciliação, e se não tiver acordo, o juiz julga. Pois não, Juan? Professor, uma dúvida. É somente nesses casos de ação civil, ação administrativa, que vai para esses tribunais especiais, para o juizado especial? No Ou, caso, pode ser também uma penal? ou penal, no qual a pena máxima seja 2 anos. Então, são pequenos delitos, Ah, entendi. Tá tá? bom, São obrigado, pequenos professor. delitos. Luiz está dizendo que nós temos 24 juizados especiais em Fortaleza. Ele pesquisou. Muito obrigado, tá? E o juizado especial aí da mulher, né? Então, assim, são poucos crimes. Uma lesão corporal simples, eu acho, né? Tem que ver, eu não sei decorar das penas do Código Penal, tá bom? Mas, assim, estupro, roubo, furto, a pena mínima é 4 anos, então vai ter que ir lá para a Justiça Comum. Tem também juizado especial na Justiça Federal, é mais ou menos o mesmo esquema. Causas até aí 60 salários mínimos, crimes também até 2 anos, Tipo tal. alguma Então, coisa com a Caixa Econômica, algum banco assim? Alguma... isso. Ou então conta a própria União, INSS, tá bom? Você não tem uma questão previdenciária para receber. Acontece dessas coisas, mas geralmente Caixa Econômica, tá? Já é empresa pública federal. Aí você vai no juizado especial da União, tá? Ok? Aí temos a segunda instância também, que é tipo uma junta recursal da segunda instância, que é formado por juiz, não é nem desembargador. São câmaras de 3 juízes, 5 juízes, depende do tipo de juizado especial. Federal, estado, depende do estadual, depende. Aí o estado de São Paulo é um jeito, o estado de Ceará é outro. E aí eles vão julgar os recursos. Não são desembargadores. Tá? É bem interessante. Temos também o CNJ, que é um órgão de fiscalização. Apesar de nós termos corregedorias nos tribunais, temos também o CNJ, que é um órgão de controle administrativo e controle disciplinar dos magistrados, mas não é um órgão que julga demandas cíveis, é mais demandas disciplinares, ok? Que regulamenta a atividade jurisdicional no país como um todo, tá? Uniformiza cadastros de processo, padrões de comportamento, sugere cursos em algumas temáticas, sugere conteúdo de prova de concurso de magistratura, a formação de juízes, dentre outras questões, tá? Coloquei aqui algumas
informações, eu acho que vocês já devem ter visto, e agora eu vou falar um pouquinho do Ministério Público, tá? Aqui temos o Ministério Público e a Advocacia Pública. Ministério Público, pessoal, na verdade, ele não é órgão do Poder Judiciário, muito menos do Executivo ou do Legislativo. Ele não faz parte dos três poderes, tá? É uma função essencial à Justiça e tem sua autonomia. O Ministério Público, ele tem uma função tanto de ser o autor da ação penal. Então, em regra, não são todas as ações penais, mas 95, 98% das ações penais são ajuizadas pelo Ministério Público. Salvo uma questão assim de injúria, calúnia, né? Que é um crime contra a honra, tá aí o particular contrata com um advogado, desculpe, e ele procura a justiça, procura primeiramente a delegacia, né? Para que seja feito o inquérito, e se for o caso, a juíza lá, de maneira subsidiária, né, uma ação penal, tá bom? Mas isso é uma exceção. Em regra, quem ajuiza a ação penal é o Ministério Público. Então, todos os crimes que vocês ouvem falar, ontem eu vi um que foi tosco, né? A mulher matou o marido porque o marido estava tendo relação com a filha e com o genro. Ô negócio horrível. Enfim, uma ação desse tipo, ela a mulher mandou matar o marido, era namorado, não são coisas dessas assim. Então, a ação penal dessa, Ministério Público que vai ajuizar estupro, estelionato, lesão corporal, crime de pandemia, causar pandemia, né? Praticou ou não a autoridade pública o crime, enfim, é o Ministério Público. Agora, que Ministério Público que vai ajuizar a ação penal? Ministério Público Estadual ou Ministério Público Federal? Aí vai depender. Lembra que eu falei para vocês que o Ministério Público, a Justiça Federal só julga alguns crimes específicos? Então, consequentemente, o Ministério Público Federal só vai propor ação penal para alguns crimes específicos. Em geral, é o Ministério Público Estadual que vai ajuizar a maioria, 90, 95% das ações penais. Tá? Então, nós temos o Ministério Público da União, vocês estão vendo aí, e o Ministério Público dos Estados. Tá? Os membros dos Ministérios Públicos dos Estados são chamados de promotores de justiça. É o promotor de justiça. Tá? E nós temos, atuando na segunda instância, os procuradores de justiça. A nomenclatura, pessoal, é bem complexa. Eu não vou cobrar na prova isso. Tá? O Ministério, eu estou falando para curiosidade de vocês, para que isso já comece a ser compreendido, mas eu não vou cobrar toda a nomenclatura do Ministério Público para vocês. Até para o aluno estudante de direito isso é confuso. Ele passa anos advogando para que ele possa se inteirar, né, da nomenclatura. E tem gente que até 10 anos de formado a gente se confunde. Tá bom? Tem juiz que tá julgando há 20 anos e não sabe a diferença de um procurador federal para um advogado da União, tá? Ou para um procurador da Fazenda Nacional. Então, enfim, o Ministério Público, além de ser o autor da ação penal, ele é também um fiscal da lei. Fiscal de que lei, professor? De todas as leis? Não. Aí aqui a competência ela é muito complexa, eu não vou falar tudo aqui porque não dá tempo. Mas, por exemplo, as demandas que envolvam menores incapazes. Então, por exemplo, em vara de família, se tiver um divórcio que tem menor no meio, aí vai ter a participação do Ministério Público. Ou uma ação que tem incapaz, né, uma interdição de uma pessoa que está com problema de saúde, já está muito idosa, está com Alzheimer, está com demência, tá? Ou enfim, todo incapaz vai estar sujeito ao controle aí do Ministério Público. Ele vai dar um parecer no processo. Ele vai opinar no processo. Tá bom? Vai dar um parecer opinativo. O juiz segue se quiser. Tá? Mas é bem importante a opinião do Ministério Público. As demandas que envolvam direitos difusos e coletivos, por exemplo, demandas ambientais,
demanda de consumidor com número indeterminado de consumidor, por exemplo, a Vivo, a Oi, TIM, Claro, seja lá o que, está cobrando uma taxa abusiva, ou então os planos não estão funcionando, está tendo interrupção, então a ação civil pública contra as operadoras de telefone vai ser proposta pelo Ministério Público, tá bom? Aí nós temos, então, o Ministério Público dos Estados e o Ministério Público da União. O chefe do Ministério Público dos Estados é o Procurador-Geral de Justiça. O chefe do Ministério Público da União é o Procurador-Geral da República, tá? Então, nós temos o Ministério Público da União, o Ministério Público do Trabalho, que vai atuar nas causas trabalhistas, um dissídio coletivo que envolva sindicatos dos empregadores e dos empregados, tá? Uma questão de trabalho escravo, tá bom? Inclusive, o prédio do Ministério Público do Trabalho parece um palácio, algo assim, completamente desproporcional do ponto de vista do direito administrativo, isso é um desperdício de dinheiro público. Ele era uma casa lá na Padre Antônio Tomás e se transformou num castelo ali na Avenida Historiador Raimundo Girão, que era um prédio da Caixa Econômica Federal, que foi demolido e se transformou num prédio do Ministério Público do Trabalho. Não sei se vocês já viram. É um prédio assim que, enfim, não que eu defenda que os prédios públicos devam ser, enfim, favelas ou coisas, não. Mas aquilo é exagerado, né? Tudo no mármore, enfim. E hoje com o teletrabalho, né? Cada vez mais a gente verifica que o espaço público pode ser otimizado, tá bom? A E o gente gasto pode... para manter? Pois é, o custo de energia, segurança, enfim, empresa de limpeza, né? Manutenção, é algo assim inexplicável. Um prédio desse tem que ser assim, sei lá, uma escola, né? Uma escola que os alunos precisam de boas estruturas. Eu defendo um hospital, tá certo? Tem que ser um prédio muito, muito bem feito, tá? E assim, se você for ver a Secretaria Regional do Trabalho, que aí é o órgão que recebe o trabalhador, recebe denúncia, fiscalização, aí também tem que ser o órgão da Secretaria Regional do Trabalho é um prédio de estrutura precária, tá bom? Então há uma deturpação de valores aí dessas questões no Brasil. Infelizmente, o Ministério Público e o Poder Judiciário são muito valorizados. Não que não deva ser valorizado, mas eu falei para vocês que isso é resquício de um país muito conflituoso, né? Muito conflituoso. Meu nosso. Nós temos o Ministério Público Militar, aí já a sede é bem tranquila, vizinho à Auditoria Militar, ali na Borges de Melo, com Luciano Carneiro. Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, faz parte do Ministério Público da União, apesar do Distrito Federal ser parece um estado, é um misto de estado e município, né? Mas os membros do seu Ministério Público é o Ministério Público da União. E temos o maior Ministério Público da União, faz parte do Ministério Público Federal. A maior parte das demandas vão ser ajuizadas pelos procuradores da República. Olha a nomenclatura, ó. Procurador. Temos o Procurador do Trabalho, membros do Ministério Público do Trabalho, Procurador Militar, membro do Ministério Público Militar, Procurador do Distrito Federal, Procurador da República, Procurador de Justiça. É um membro do Ministério Público do Estado da segunda instância. Olha como a palavra procurador, ela é complexa, né? Ixi, professor, eu também sou procurador, ó. Sou procurador de trabalho, sou desempregado. Tá aí, ó. Também é procurador, tá vendo? Chega aí na balada, aí, gata, eu sou procurador. Beleza. A gata pira logo, o cara é procurador, né? Procurador de trabalho, fala logo assim, né? Então, calma. Procurador de trabalho, rapaz, é um desempregado. Tanto procurador estão querendo achar o quê, pelo amor de Deus? Enfim. Então, professor, onde é que trabalha esse povo aí no tribunal, na justiça, né? Então, ó, aqui se você for olhar para o Ministério Público dos Estados, em geral, os promotores vão trabalhar lá na justiça, no juiz de direito aqui, ó. Tá? Aí o procurador da República, Justiça Federal.
o procurador do trabalho, justiça e trabalho, tá? E por aí vai, procurador militar, e por aí vai, certo? Advogados, pessoal. Nós temos os advogados particulares, né? Tá? E nós temos também os advogados públicos. Os advogados públicos, pessoal, eles vão defender os órgãos públicos, as entidades públicas, tá? Por exemplo, o Luiz é um advogado público, né? Aliás, ele trabalha numa pessoa jurídica de direito privado, né? O Banco Nordeste, é isso? Banco Nordeste, né? Isso, professor. É uma É, sociedade de economia mista, né, da administração indireta. ele é um Aí, procurador, né? Qual é a nomenclatura lá? lá, nós optamos por usar advogado mesmo, simplesmente. Tá, advogado, enfim, mas algumas entidades dessa natureza eu acho que chama até de procurador, né? Muitos usam procurador estatal. Uhum. Enfim, Houve a tentativa de colocar procurador federal, mas a maioria não aderiu. Alessandra, você é advogada, né? Do BNB também. Ah, também é do BNB, isso mesmo. Tá. Isso mesmo. Alexandra, desculpe. Então, aqui, na advocacia pública, né? A priori, né? Nós temos aqui a advocacia dos estados, dos municípios e a federal, da União. Tá? Então, por exemplo, se você entra com ação contra o município de Fortaleza, porque o carro da prefeitura bateu no seu, quem é que vai defender o município? É o procurador do município. É um concurso, tá? Um concurso para quem é formado em direito. Aí você vai ser procurador do município. Olha como a palavra procurador é complexa. O procurador pode ser membro do Ministério Público Federal, estadual, ou pode ser membro da Advocacia Pública. Tá? Então, quando uma matéria de jornal fala o procurador, é uma matéria incompleta, né? Tá bom? Se você não entender o contexto, tá, da notícia, você nem vai saber que procurador é. Tá certo? Então, o procurador do município é o advogado do município. O chefe é o procurador-geral do município. No estado, tem um procurador do estado. O chefe é o procurador-geral do estado, que é diferente do procurador-geral de justiça. O procurador-geral de justiça é quem, pessoal? O chefe do Ministério Público, não é chefe da advocacia pública. Então, a nomenclatura é chata, tá? Não vou cobrar isso na prova, estou só... Enfim, acho que é importante vocês saberem um pouco dessa estrutura para conhecer um pouco do direito administrativo. Na verdade... Professor, Oi. esses cargos todos aí que o senhor está falando, e até outros, assim, que é até difícil citar todos, até mesmo do Luiz aí, esses tudo são concursos públicos que são Sim, feitos? todos são concurso público, tá? Concursos muito difíceis, tá certo? Só que, no caso do Luiz, no caso da Alexandra, né, eles são empregados públicos, não é isso? Eles não Exatamente. são servidores públicos, Isso. tá? Nós vamos ver a diferença de empregado para servidor público, tá? Na verdade, só adiantando um pouquinho, apesar de ter uma diferença jurídica no que se refere à questão de direitos e deveres, mas se você é empregado público, você a priori tem a mesma estabilidade, apesar de não ter estabilidade, que é o principal direito do servidor público, poderia dizer assim, né? Eles têm uma estabilidade, porque é difícil você ver um empregado público ser demitido. Ele é demitido pelo mesmo motivo que um servidor público é demitido, tá? Por improbidade, enfim, algo dessa natureza, tá? E as normas internas acabam prevendo as mesmas garantias da estabilidade. Isso. Então, elas se incorporam ao nosso contrato de trabalho. Isso. Então, enfim, é como se fosse um servidor público, tá? Só que a questão de demanda trabalhista em outro órgão, a gente vai ver isso mais na frente, tá? Então, pessoal, e na União, a carreira é um pouquinho mais complexa, né? Que nós temos os procuradores... na verdade, é como se fosse uma carreira só que como foi uma vasta legislação, aí tem uma nomenclatura diferente. Aí tem os advogados da União, procurador federal, procurador da Fazenda Nacional, procurador do Banco Central e autarquias, agências reguladoras. Então, eles têm a nomenclatura, mas é como se fosse a mesma remuneração, mesmos direitos e deveres, etc.
Tá? Então, por exemplo, os procuradores da Fazenda vão trabalhar só com a questão tributária, que envolve a União. Então, cobrança de tributos, uma ação que envolve, a minha empresa pagou indevidamente o PIS e COFINS, entre com ação contra a União. Onde é que vai ser tramitada essa ação, pessoal? Eu quero discutir o PIS e o COFINS da minha empresa que eu recolhi indevidamente, recolhi a maior. Eu quero pedir de volta esse tributo. Eu vou entrar com ação aonde? Olhem para cá. É na justiça militar? Não. É na justiça eleitoral? Não. É na justiça do trabalho? Não. É na justiça estadual ou federal? É PIS e COFINS, é federal, né? PIS e COFINS são tributos federais, então vai ser aqui na Justiça Federal, tá bom? Então, nunca esqueçam, façam esse exercício, né, de lógica jurídica para Se fosse que outro vocês... tributo estadual, tipo É, CMS. na Justiça Estadual, Sim. tá? Lá na vara da Fazenda Pública, tá bom? Então, temos os procuradores da Fazenda, os advogados da União, né, aqueles que só atuam no Banco Central. Os procuradores federais trabalham em outras autarquias, que não sejam as agências reguladoras, como, por exemplo, as universidades federais, o INSS, dentre outras, tá? E os advogados da União são as outras causas. Na verdade, eu acho que teve até a junção de advogado da União e procurador federal na última legislação. Salvo engano, eu ouvi isso. Mas, enfim, o que eu quero falar para vocês é que tem ali pessoas que exercem cargos públicos e que defendem o ente público, União, Estado e município. Defendem também, ajuizam ações. Por exemplo, se eu não pago meu IPTU, tá? O procurador do município vai ajuizar uma ação de execução fiscal, uma ação de cobrança do tributo, tá? Por aí vai. Se eu bati no carro da prefeitura, o procurador do município vai entrar com ação de cobrança contra a minha pessoa lá na vara da Fazenda Pública. Ok, meus amigos? Deu para começar a entender um pouquinho aí dessa questão da estrutura federativa do Brasil. Deixa eu colocar aqui outro assunto para a gente continuar. Perguntas? Era até uma dúvida que eu ia perguntar. Essa questão dos empregados públicos, você quer mais para frente? Mas. Sim, desculpe. Eu falei da estrutura federativa, não sei por que não está na nota de aula. Já que eu peguei a nota de aula errada. Porque eu não falei eu falei do executivo, mas eu não coloquei aqui, executivo e legislativo. Tem problema não. Vamos aqui que eu vou colocar para vocês algo novo. Deixa eu só abrir aqui uma página em branco na internet. Tá perguntando aí. Não, era sobre a questão por exemplo, já que o servidor público tem a questão do concurso e os empregados públicos têm algum. Qual que é a forma de eles pleitearem uma vaga, assim, como é que eles conseguem? Concurso público também. Concurso também? O acesso a cargos e empregos públicos no Brasil é por meio de concurso público. Tudo é concurso. Sim. A diferença é que o empregado público ele é regido pela CLT, né, professor? Já o servidor público é estatutário, né? Isso mesmo. Professor, você é concursado? Sim. Hum. Eu tenho concurso público, eu sou um servidor público há mais de 10 anos. Eu não sou professor substituto, tá? Entendi. Porque o professor substituto, ele faz uma seleção, tá? É um processo mais simplificado, tá bom? Aí ele fica um período determinado, de 2 anos, tá certo? Como é que eu maximizo? Então, tem que ser concursado para ser professor da UFC? Sim, salvo temporário, ele é concursado, tá? Entendi.
A regra geral são os concursados. Como é que eu aumento esse troço aqui? Espera aí. Pronto. Vamos falar um pouquinho aqui do Poder Legislativo, tá? Poder Legislativo, pessoal, tá até incompleto isso aí, mas vamos complementar. Tá dando um tilt aí, né, no troço? Tá piscando. Bem, vamos lá. Poder Legislativo, pessoal, nós temos o Poder Legislativo da União. Porque esse troço tá com preguiça. Espera aí. Ô, Luiz, tá no computador você? Ô, Alexandra, estão no computador? Eu estou no celular, Então, peraí. mas eu posso só ligar aqui no computador. Não, deixa eu ver se eu consigo. Vou mandar Luiz, o isso aqui para. microfone estava desligado. Tá, Luiz, só perguntando. Não, ele não tá falando, eu só tô perguntando se ele tem isso. Deixa eu procurar. Eu vou mandar aqui pelo WhatsApp para você, tá? Só um minuto. Para você compartilhar. tá ok, Porque vou eu tô entrar. É porque eu tô com muita coisa aberta aqui no meu computador e eu acho que tem problema de memória quando eu coloco o Meet e ele dá alguns problemas. Se eu colocar Professor, no o note... microfone tá com algum problema, mas voltar ao normal. Estou no computador sim, viu? Tá, deixa eu ver se eu mando para ti essa imagem. Ô Luiz, faz o seguinte, entra aí no Google, no Ciorg para mim, no site chamado Ciorg, coloca no Google Ciorg. Entrei no computador. Bem, quem colocou tá o microfone ligado aí, aí tá dando eco. Professor, se precisar, eu entrei no computador também. Tá. Então coloca primeiramente aí, Alexandra. Coloca aí no Google Imagens. Pode falar. Tá no Google Imagens. Vamos ver aqui uma imagem que tenha. Vamos lá. Coloca Poder Legislativo, União, Estados e Municípios. Que tem aquela imagem que eu estava querendo colocar. Coloca alguma imagem que tenha o Poder, que tenha o Congresso Nacional, as assembleias, as câmaras dos vereadores, etc. Vê se tu acha para compartilhar. Tá. Procurando aqui. Só acha a foto da Câmara e do Senado. Espera aí. Tá com o teu WhatsApp aberto no computador? Tô sim. Manda um oi para mim no WhatsApp, por favor. Particular ou no grupo? Não, particular. Tanto faz. Foi. Mandou dois, né? Foi. Pronto. Abre aí. Mandaram no chat aí o link da imagem que o senhor estava usando, professor. Tá, o Pronto. senhor quer esse organograma, né? Por favor.
Então, qualquer coisa eu estou com ele também já aqui no ponto, viu? Pronto, No seu, né? compartilhar, né? Deu para ver aí? Tá abrindo aqui, só um minuto. Pronto. Tá aí, pessoal. Então, nós temos o poder legislativo no Brasil. Na verdade, ele está até incompleto aí, porque não está abordando o Tribunal de Contas, né? Que foi a pergunta do Laílson. Mas vamos aqui começar. Poder legislativo da União, temos o Congresso Nacional, que é bicameral, né? Nós temos a Câmara e o Senado. O Senado são 81 senadores, cada estado tem um. Cada estado, desculpa, tem 3, né? E o Distrito Federal também tem 3. E a Câmara dos Deputados, nós temos 513 deputados. Dos 513, 22 são do estado do Ceará, certo? Nós temos também, pessoal, vinculado, pelo menos do ponto de vista sistemático na Constituição, os tribunais de contas. O Tribunal de Contas da União, tá? É um órgão que auxilia o Poder Legislativo no controle das contas tanto do Legislativo, como do Executivo, como do Judiciário. Tá? Ele é meio que um Ministério Público, é um órgão um tanto quanto autônomo, mas na Constituição ele está dentro do capítulo, tem lá, do Poder Legislativo. Aí tem lá, Câmara, Senado, Congresso, e tem também Tribunal de Contas, tá certo? Eita, ficou aí um Matrix total na tela do computador, viu? Enfim. Então, pessoal, o Tribunal de Contas, sem problemas. O Tribunal de Contas é esse órgão auxiliar aí. Pode deixar assim, dá para enxergar, Alessandro. Ok? Então, o Tribunal de Contas é esse órgão auxiliar, tá bom? Nos estados, nós temos as Assembleias Legislativas, que é um órgão unicameral. Então, o que diabo é bicameral e unicameral? É porque uma matéria, por exemplo, uma lei, você propõe a lei em regra na Câmara, tá? A Câmara é aquele órgão lá, tem uma estrutura, são as duas torres, né? É o prédio que está virado para cima. E o Senado é o prédio que está virado para baixo. Aquela estrutura côncava e convexa. Então, você propõe um projeto de lei na Câmara dos Deputados, ele é aprovado, depois ele é levado para o Senado. Tá? Então, ele tem que ser discutido e votado tanto na Câmara como no Senado. Se ele for discutido no Senado e modificado lá, essa modificação tem que voltar para a Câmara. Então, tudo que é discutido numa casa tem que ser aprovado pela outra. Tá bom? Então, Câmara e Senado vão discutir os projetos de lei. Temos nos estados, pessoal, uma estrutura que é unicameral, é só a Assembleia Legislativa, né? Que fica ali Ai, meu Deus. Pontes Vieira com... Qual o nome da avenida? Me ajudem. Enfim, esqueci. Desembargador Moreira. Pontes Vieira com Desembargador Moreira, nossa Assembleia Legislativa, né? Então, nós temos lá 46 deputados estaduais. Tá certo? Já sabem o nome decorado de todos eles, para a prova. O partido político que eles estão vinculados, tá? Os municípios que ele tem base parlamentar, tá bom? Olha aí, vamos se inteirar mais da política, tá? É importante vocês conhecerem os nossos deputados, ok? Distrito Federal, Professor, nós temos... Oi. eu queria, tipo assim, saber alguns projetos que, sei lá, os deputados aprovaram ou votaram, alguma coisa assim. Tem algum canto que dê pra ver? Site. Site Então, tem? no site da Assembleia Legislativa, do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, do Senado, tem tudo, viu? Ah, então bom, valeu. Tem que pesquisar, tem que ir atrás. Tem tudo. O Brasil, em termos de acesso à informação, é um país muito, assim, muito farto. Tá? Inclusive, a gente vive um paradigma, né? Nunca nós fomos tão poderosos em relação a controle da atividade política, administrativa, etc., e nunca estivemos tão frustrados com relação aos nossos representantes. Ah, ninguém faz nada e tal.
o Brasil é assim mesmo, o cidadão nunca teve tanto poder. É meio que um paradoxo, né? A gente tem aqui tudo ao nosso dispor. Há 10 anos atrás, 20 anos atrás, não existia lei do acesso à informação. A lei é de 2011, né? Foi criada no mandato da presidente Dilma. Então, assim, foi um avanço muito considerável em termos de política no Brasil, certo? E nos municípios nós temos aí as câmaras dos vereadores, as câmaras municipais, que são os vereadores. No Distrito Federal, pessoal, só um detalhe, que nós não temos assim, municípios, né, no Distrito Federal. Aquelas cidades satélites, tá? Aquelas cidades satélites são, enfim, fazem parte do Distrito Federal. E lá não tem vereador no Distrito Federal, tem deputado distrital. Aí a Câmara dos Vereadores é como se fosse uma mistura de Assembleia Legislativa com... Alguém está com o microfone ligado aí, sim. Então, a Câmara Legislativa do Distrito Federal é uma mistura de Assembleia Legislativa com Câmara dos Vereadores. Então, o deputado do Distrito Federal, ele vai votar tanto questão que é estadual como municipal. Ok? Então, uma lei de IPTU, uma lei de ICMS, IPTU é municipal, ICMS é estadual. Tudo é discutido lá pela Câmara Legislativa do DF. Tá certo? Então, assim, além desses órgãos aí puramente legislativos, tem também os tribunais de contas, né? Vinculado à União, o Tribunal de Contas da União, vinculado ao Estado, o Tribunal de Contas do Estado. Em alguns municípios, nós temos Tribunal de Contas do município. São pouquíssimos, a Constituição de 88 vedou a criação de novos tribunais de contas dos municípios. São Paulo tem, acho que Minas Gerais tem, tá certo? Espírito Santo, são poucos. Que ainda tem o Estado do Ceará até aprovou uma lei há uns 4, 5 anos atrás, não mais, já faz mais tempo, vai uns 10, foi no governo Cid Gomes, né? Então, ela acabou com o Tribunal de Contas dos municípios. Então, é o Tribunal de Contas do Estado que controla todos os municípios. Ok? Isso, pessoal, é o nosso legislativo. Alguma dúvida? Tá tranquilo, professor. Por favor, ô Alexandre, já que você está com isso aí, bota no Google Imagem Poder Executivo, antes do Luiz colocar o CIORG. Coloque no Google Imagens Poder Executivo. Coloca tem isso. Pronto, lá em cima, esse que está de verde aí, a segunda imagem. Tem nada a ver, né? Tem sim. É só tu dar um Ctrl+, que aumenta o tamanho da imagem. Isso. Pronto. Genericamente, pessoal, isso é o poder executivo. Bem genericamente, a gente vai colocar uma lupa com o Luiz. Já. Tá? Um poder executivo da União, o chefe é o presidente da República, né? E vinculado a ele, temos os ministros de Estado. No Estado é o governador, vinculado a ele os secretários, no município é o prefeito, e vinculado a eles são as secretarias. Então, Estado e município, ao invés de ministérios, são secretarias. Só que o Poder Executivo é o mais complexo, né? Para que vocês tenham um pouquinho de noção dessa complexidade, pode tirar a apresentação, Alexandra. O Luiz vai colocar aí o CIORG. O site do CIORG, que é um sistema de organização, sistema de informação organizacional do governo federal. Só para que vocês tenham o tamanho da noção do que é o Poder Executivo. Se vocês quiserem depois entrar nesse site, eu acho interessante. Então, esse é o site. Luiz, clica aqui onde tem organograma, por favor. Onde tem pesquisa, aí tem organograma. Aí vocês estão vendo como é complexo aí, ó. Poder Executivo. Olha aí da presidência da República e tal. Vamos colocar aqui. Coloque, por favor, no Ministério da Economia. Clica no mais. Ele demora um pouquinho a abrir.
Olha o tanto de órgão vinculado ao Ministério da Economia. Só um ministério, né? Banco Central, olha o BNB, tá? Banco do Nordeste do Brasil. Olha, clica aí no BNB, só para a gente ver. Banco do Nordeste do Brasil. Então, olha como nós temos vários órgãos dentro do Poder Executivo. Professor, eu não tenho a opção assim de clicar nele. Ah, não tem? Não, Espera aí. Ah, então bota no Banco do Brasil. Não tem aí no teu? não O aparece. mais? Não. Ah, porque no meu. Ah, onde tem essa setinha aí, esse correto? Clica nela, só para me ver a coisa. Ó, Ah, porque aqui no meu computador tem um aqui mais. ele Eu marca, posso. aqui ele marca ou desmarca, a não ser que seja do outro lado aqui, né? Só um instantezinho. Ah, não, Tudo tá bem. aqui, tá aqui. Desculpa. Não, Luiz, isso. Não, 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 não é aí não. Aqui do lado esquerdo, em cima do Banco Tem não? Nordeste, não tem um Banco do Brasil? Clica no mais ali. Isso, tem Banco do Brasil, tem um mais. Isso, clica no mais. Pronto. Olha o tanto de órgão que tem dentro do Banco do Brasil, tá? E dentro Certo. desses órgãos do Banco do Brasil, tem vários subórgãos. Então, assim, vocês não vão nunca conseguir decorar todos os órgãos do Poder Executivo Federal, porque é algo infinito, tá? São órgãos dentro de órgãos, dentro de órgãos, dentro de órgãos. Então, se você pegar, eu peguei um ministério, que foi o Ministério da Economia. Se você pegar o Ministério da Saúde, vão ter lá diversos outros órgãos. O Ministério da Justiça, diversos outros órgãos. O Ministério da Justiça vai ter a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, Agência Brasileira de Inteligência. Aí dentro da Polícia Federal, vai ter a Polícia Federal de Aeroportos, tal, Polícia Federal de Combate ao Crime Organizado, Polícia Federal, enfim, isso tudo vinculado ao Ministério da Justiça. O que eu quero falar para vocês é que a estrutura do Poder Executivo ela é muito complexa. Se vocês depois quiserem ver ela a fundo, tá aí o site pelo qual vocês vão conhecer. Tá bom? Infelizmente, esse site ele não tem nos estados e nos municípios. Eu, pelo menos, nunca vi esse organograma bem completo, bem organizado, etc. Aí tem universidade, você clicar, deve ter o UFC aí, certamente. Vamos ver aqui. Ó, União. Se colocar em Ministério da Seria Educação, ligado deixa ao eu... Ministério da Educação? Seria Possivelmente. ligado, né? Isso. Vamos lá. É porque aqui eu já tinha aberto um, deixa eu fechar aqui. O do Banco do Brasil está Isso. aberto. Isso. Ministério da Educação. Aí tem Universidade Federal. Né? Aí tem... Universidade Federal do Ceará. Aí olha dentro da Universidade Federal do Ceará o tanto de órgão que tem, ó. Coordenadoria de Marketing, Auditoria, Gabinete do Reitor, Procuradoria, Pró-Reitoria, aí tem todas as pró-reitorias, Secretaria de Governança, Campus de Crateús, Russas, Sobral, Centro de Humanidades, Centro de Agrária, Hospital Universitário, Faculdade de Direito, Faculdade, são vários órgãos dentro da universidade, tá bom? Pronto, aqui, ó. Coordenadoria de Comunicação e Marketing, Coordenadoria Isso. Geral de Auditoria, Gabinete do Reitor, Parque Tecnológico, e aí vai. Ok? Pró-reitorias, né? Isso. Então, meus amigos, compreenderam aí que a estrutura do Poder Executivo ela é muito complexa, muito ampla, tá? E a gente vai começar a abordar essa questão de órgãos, né, de criação de órgãos, dentre outras questões. A Camila está dizendo que no site do governo, pessoal, eu queria apresentar a Camila também, né? Camila não tinha se apresentado. Camila, nossa monitora, que na aula passada ela não, enfim. Camila, pode se apresentar. Nós temos, além do Bernardo, do Luiz, da Alexandra, enfim, também a Camila. Temos uma aluna do doutorado que vai se apresentar depois. Pode falar, Camila. Pode dar um oi pro pessoal.
Tirar aqui a máscara para o trabalho. Gente, bom dia. Eu sou monitora também, só que eu sou da graduação. Meu nome é Camila. Eu já sou graduada em administração pelo S e eu estudo para concurso, então eu tenho conhecimentos bons de direito administrativo. E só para dizer que eu estou aqui, qualquer coisa, vocês tiverem alguma dúvida, pode vir falar comigo, tá? Obrigado, Camila. Depois eu vou pedir para vocês criarem um grupo aí, Luiz, Alexandre, Bernardo, Camila, etc. Tá? Então, deixa eu interromper aqui a gravação, que eu acho que por hoje a gente terminou essa questão e a gente continua na próxima aula.